Cumprimentamos a todos, irmãos e amigos, com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez é motivo de grande alegria nós estarmos na casa de Deus. Separamos esses momentos para adorar e bendizer o nome do nosso Deus, o nome do nosso Salvador. Amém. Não obstante todos nós possamos enfrentar lutas e dificuldades, nós sabemos que Deus tem cuidado da nossa vida e nós louvamos somente ao Deus Todo-Poderoso, este Deus que por nós tudo executa. Vamos neste momento deixar todas as coisas e cultuar ao Senhor, amém? Amém. Nós vamos fazer a abertura deste culto com o Salmo 115. Livro dos Salmos, capítulo 115, nós vamos ler responsivamente. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor, que se lembrou de nós, abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Aleluia. Que este seja o nosso desejo e seja, na verdade, também o nosso compromisso com o Senhor. Nós louvaremos o Senhor desde agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, Deus bendito, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome. Esses momentos, ó Deus, são separados para estar em tua casa, em tua presença, para cultuar o teu nome, para te glorificar. Te agradecemos porque temos visto a tua mão dia a dia sobre nós, porque sentimos o teu cuidado, ouvimos a tua voz e, ó Deus, em tua palavra nós temos total confiança e esperança no Senhor. E neste momento nós queremos, como disse o salmista, e nós também proclamamos, nós queremos louvar o teu nome, nós queremos te bendizer, porque o Senhor não é um ídolo, o Senhor não está numa parede, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor está atento à oração do teu povo, o Senhor está nos céus, assentado num trono sublime, poderoso, e nós te exaltamos, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Neste momento nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, como uma oferta que verdadeiramente venha agradar ao Senhor. Colocamos diante de Ti a nossa vida, colocamos a nossa casa, a nossa família, e pedimos a Ti que todos depositem a vida diante do Senhor. Todos aqueles que neste momento cultuam o Teu nome, estejam entregando verdadeiramente ao Senhor uma oferta que Te louve e Te glorifique, Senhor. Tu és o Senhor Todo-Poderoso e mereces o nosso louvor. Nós queremos nos esquecer da nossa vida, de toda a preocupação, de tudo aquilo, Senhor, que não, ó Deus, nos levará à Tua presença, mas nós queremos somente buscar ao Senhor neste momento, queremos Te adorar em espírito e em verdade. Senhor amado, transforma, completa a Tua obra, Senhor, nós precisamos de Ti.
e que possamos, ó Deus, bem dizer ao Teu nome nesta noite, com toda alegria, porque grande é o Santo de Israel em nosso meio, o Senhor está presente, por isso nós Te louvamos, Senhor. Receba o nosso louvor, receba este culto para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos todas as coisas e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, ó Deus. Glória a Deus. A nossa esperança é uma esperança eterna, viva, poderosa. O salmista diz que ainda que muitos tenham esperança naquilo que não pode responder, o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. E sabemos que Ele tem prazer em nossa vida, que Ele cuida da vida dos seus. Que assim possamos louvar ao Senhor e bendizer a Deus por todas as Tuas obras. Amém. Glória a Deus. Eu sei que tudo posso no Senhor, com o Seu poder e com a palavra. Sei que tudo posso no Senhor. Eu sei que tudo posso no Senhor, com o Seu poder e com a palavra. Sei que tudo posso no Senhor. Deus é quem vem me fortalecer, poder para vencer. Certamente eu terei vitória, confiando no Senhor e andando na luz do Seu amor. Eu sei que tudo posso no Senhor, com o Seu poder e com a palavra. Sei que tudo posso no Senhor. Deus é quem vem me fortalecer, poder para vencer. Certamente eu terei vitória, confiando no Senhor e andando na luz do Seu amor. Eu sei que tudo posso no Senhor, com o Seu poder e com a palavra. Sei que tudo posso no Senhor. Eu sei que tudo posso no Senhor, com o Seu poder e com a palavra. Sei que tudo posso no Senhor. Sei que tudo posso no Senhor. Sei que tudo posso no Senhor. Glória a Deus, aleluia, nós confiamos em Ti, Senhor, confiamos na Tua palavra. Todo o poder o Senhor tem, porque foi dado nos céus e na terra todo o poder ao Senhor. Amém. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Sim, Pai. Cantarei minha voz a Ti, Senhor, sempre Te exaltarei. Eu Te louvarei e Te adorarei. Tu és o grande Senhor, como excelente é Teu nome, como excelente é Teu nome. Sobre a terra, Altíssimo Senhor.
é teu nome. Quão excelente é teu nome. Toda a glória é para ti, Senhor. Quão excelente é teu nome. Quão excelente é teu nome. Sobre a terra, Altíssimo Senhor. Quão excelente é teu nome. Quão excelente é teu nome. Toda a glória a ti, Senhor. Toda a glória é para ti, Senhor. Toda a glória é para ti, Senhor. Toda a glória é para ti, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, Senhor. Toda a glória da igreja é para ti, Senhor. Toda a glória da igreja é para Cristo. Nós te exaltamos, Senhor. A ti todo louvor, toda majestade. Aleluia. Tu mereces uma festa, Senhor. Tu mereces a nossa exaltação. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom
pastor de Jesus, meu bom pastor. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Te bendizemos, Senhor. Como é bom ser amigo de Deus. Meu refúgio e libertação é Jesus. Dele o socorro me virá. A razão do meu cantar é Jesus. Fonte de inspiração para louvar. Meu refúgio e libertação é Jesus. Ele o socorro me virá. A razão do meu cantar é Jesus. Fonte de inspiração para louvar. Na minha vida, Ele é o Senhor. Com o seu sangue me comprou. Na minha vida, Ele é o Senhor. Pois do pecado me guardou. Meu refúgio e libertação é Jesus. Dele o socorro me virá. A razão do meu cantar é Jesus. Fonte de inspiração para louvar. Da minha vida, Ele é o Senhor. Com seu sangue me comprou. Da minha vida, Ele é o Senhor. Pois do pecado me resgatou. Da minha
Senhor, com o seu sangue me comprou. Aleluia, Jesus. Da minha vida, Ele é o Senhor, pois do pecado me resgatou. Da minha vida, da minha vida, Ele é o Senhor, com o seu sangue me comprou. Da minha vida, Ele é o Senhor, pois do pecado me resgatou. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. És tu, Senhor, nós Toda a glória a ti, nós te bendizemos, Senhor. Grande é o amor que tu tens demonstrado. Nós te bendizemos, Senhor. Tão grande amor, infindo amor, perfeito amor, nós te glorificamos, Senhor. Te agradecemos, porque fazemos parte da família de Deus. Grande é o Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és merecedor de todo louvor. Tu és merecedor da nossa gratidão, Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Oh, grande, grande é o Senhor, queremos o teu nome engrandecer. Oh,
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Oh, grande é o Senhor, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Grande é o Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa
nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus eterno. Aleluia, não há outro Deus, só o Senhor é Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, digno de louvor, grande é o Senhor, digno de louvor, grande é o Senhor, grande és tu, Senhor Jesus, grande é o Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, magnífico, grande, eterno, santo, tremendo Deus, tu és o Deus, eterno Deus. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, ó Deus, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Como é excelente o teu nome, Senhor. Como é grande o teu nome, nós te bendizemos. Aleluia. Como sóis de intensidade em plena luz, tal a glória do amado eu cantarei. É Jesus, razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor.
cantarei. Fica bem cantar louvores a Jesus, como sóis de intensidade em plena luz, tal a glória do amado eu cantarei. É Jesus razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu pra sempre, amado. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu, pra sempre, amado meu. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor, para sempre e sempre. Louvaremos o teu nome, Senhor, desde agora e para sempre. Tu és o amado da igreja, da nossa alma. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor enche a nossa vida com alegres cânticos de livramento. Aleluia. Todo louvor a ti, ao nome de Cristo, ao nome de Jesus Cristo, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e confessem que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Te bendizemos, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, toda a gratidão dos nossos lábios, do nosso coração, toda a alegria, todo o gozo que há em estar em Tua presença, em cantar ao Senhor, porque Tu és a razão do nosso cantar, Tu és a razão do nosso viver. Te damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, Senhor. Ouve a nossa oração, receba estes cânticos para exaltação do Teu nome, Senhor. E neste momento nós te pedimos, ajuda-nos na meditação em Tua palavra, guia-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, e que possamos crescer e venhamos a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que haja um posicionamento verdadeiro em Tua presença, que haja uma decisão
para colocar a vida diante do Senhor, somente diante do Senhor, porque não há outro Deus além de Ti. Nós te bendizemos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque a igreja está firme, a igreja permanece firme e permanecerá, porque o Senhor é o cabeça da igreja. Há duas questões fundamentais em relação à igreja. Primeiro, ela é coluna e baluarte da verdade, então ela permanece firme. E ela permanece firme porque o Senhor é o cabeça da igreja. E como nós temos ouvido e meditado continuamente na palavra do Senhor, Deus tem cuidado da sua igreja e nós bendizemos o nome do Senhor. Acabamos de cantar dizendo que o Senhor é a razão do nosso louvor e Jesus é aquele que a Bíblia diz ser Deus. Ainda que muitos duvidem, e isso não é algo dos dias de hoje, mas no ministério terreno de Jesus, quando tudo já estava preparado para que Deus enviasse o Salvador, o Messias ao povo de Israel, este mesmo povo, muitos daqueles que eram colocados como a referência para o povo, instruidores, aqueles que tinham que guardar a lei e ensinar ao povo, muitos negaram ao Senhor. Mesmo vendo toda a obra de Cristo, mesmo vendo os seus sinais, eles duvidaram da obra do Senhor. E é o que nós vemos em Mateus 16. Mateus 16 diz: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Como nós acabamos de afirmar, muitos nos dias atuais não creem na palavra de Deus, não creem em Jesus que foi enviado, que em Jesus, não somente o Jesus que muitos gostam de falar, que levam para o campo da filosofia, ou de um estadista, um revolucionário. Jesus, segundo a palavra de Deus, segundo os evangelhos e mesmo as profecias a respeito no Antigo Testamento, toda a palavra, ele veio para salvar o povo de Israel, ele veio para salvar os homens do pecado, mas muitos olham para Jesus como um homem, como uma pessoa que foi diferente no seu tempo. E ele mesmo dizia, o meu reino não é deste mundo. Eu não sou rei deste mundo. Ele falava do reino dos céus. E aqui nós vemos então Jesus sendo interpelado, sendo tentado por estes homens, fariseus e saduceus, para que ele lhes desse um sinal.
Jesus conversa com estes homens, dizendo que eles já sabiam ver tantas coisas, mas não atentavam para os sinais dos tempos. E após esta conversa, Jesus dá um recado, ou uma advertência aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. O fermento, diz Gálatas 5:9, Paulo dizendo, a igreja da Galácia que estava sendo evangelizada, foi evangelizada por Paulo, e depois estava em crescimento e desenvolvimento espiritual, quando Paulo escreve a carta à Galácia, aos irmãos daquela região, e ele diz, olha, vocês vão se deixar influenciar por estes homens, ainda que digam que são cristãos, que aceitaram o Senhor, mas dizem a vocês também precisam guardar mandamentos, que eram conhecidos como os judaizantes, homens que queriam fazer com que os gentios se convertessem a Cristo, mas guardassem a lei. E Paulo diz assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco do fermento faz com que toda a massa cresça, que ela mude de aspecto. Toda a massa, ela será, ela receberá a influência do fermento que foi colocado nela. Então nós atentamos para este ensinamento de Jesus em Mateus 16, também está em Marcos 8, em Lucas 11, Lucas 12, e Paulo falando aos Gálatas com o cuidado. A exortação então de Paulo foi por volta do ano 50, aquela igreja que já estava sendo influenciada por algo que era de fora do evangelho, que estava trazendo grandes problemas àqueles que já tinham passado das trevas para a luz, mas então Paulo está dizendo, vocês já estão passando daquilo que vocês receberam, daquilo que eu levei a vocês. E antes ainda nós temos no próprio ministério de Jesus, esta exortação, tome cuidado, estejam sempre atentos. Nós vivemos num país onde há liberdade religiosa, nós vivemos tempos onde podemos ler a palavra de Deus, meditar em sua palavra, cultuar ao Senhor sem nenhum tipo de perseguição, ao menos que seja explícita. E por isso mesmo nós vemos que muitos começam a introduzir aquilo que não é do Senhor. Se Jesus exortou aos discípulos, e da mesma forma Paulo exorta a igreja em formação na Galácia, isto, no início do Evangelho, teremos nós que tomar cuidado nos dias atuais com aquilo que vem para influenciar a nossa vida, ao que Jesus está falando aos discípulos. Cuidem-se em relação ao fermento dos fariseus e saduceus. Antes de tudo, eu digo aos irmãos, muitas vezes, quando pregamos e meditando na palavra do Senhor, temos visto, irmãos, e falamos, a igreja contemporânea, a igreja dos dias atuais. Eu digo aos irmãos, com toda a sinceridade no meu coração, e Deus sabe que digo a verdade, eu amo esta casa. Eu amo a casa onde Deus me plantou. E sei, certamente, dos fundamentos que o nosso apóstolo lançou aqui, são verdadeiros, e tem sido sobre esses fundamentos que o nosso pastor Douglas tem edificado esta casa, e nós louvamos a Deus por isso. Mas tudo o que eu estou dizendo diz respeito a uma influência de fora, com a qual nós temos que ter cuidado. Nos dias que nós temos vivido, muitos estão longe da igreja, principalmente nesses momentos, da igreja física. Alguns há que, durante toda essa pandemia, nem retornaram à igreja. Mas o Evangelho chega a todas as pessoas pelos mais diversos meios. E Jesus estava dizendo naquele momento, tomem cuidado com a doutrina destes homens, fariseus
e saduceus. Os fariseus e saduceus, assim como os herodianos, assim como os escribas, eram homens que tinham grande influência sobre o povo, e aqui nós vemos fariseus, saduceus, eram homens que eram seitas judaicas, que eles, na verdade, os fariseus e saduceus, eles eram totalmente opostos. O que um cria, o outro não cria. O único ponto comum destes homens era a lei de Moisés. E ainda assim, os saduceus não criam muito do que estava na lei, que o próprio Moisés diz a respeito de ressurreição, e os saduceus não criam. Moisés fala a respeito de Deus, quando Deus se revela a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Jesus, quando fala com esses saduceus, diz: Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Então Moisés sabia e tinha esta mesma esperança quando teve o encontro com o Senhor, mas os saduceus não criam. E estes homens, então, eles se unem num esforço, ainda que fossem totalmente opostos, o seu entendimento a respeito da lei, eles se unem tentando experimentar Jesus, não tentar Jesus, mas experimentando por conta da sua incredulidade, a incredulidade destes homens, porque já tantos sinais eles tinham visto. Nós acabamos de cantar dizendo, a Bíblia diz que Jesus é Deus, e é o que nós cremos. E Jesus estava dizendo, por que vocês estão pedindo um outro sinal? Ele disse, é uma geração má e adúltera, uma geração que deveria olhar para a aliança de Deus, mas tem buscado outras coisas. Ele diz, vocês conseguem reconhecer tantas coisas pelos sinais dos céus, mas não conseguem reconhecer os sinais espirituais do que Deus preparou? Veio João Batista preparando o caminho do Messias, tem as profecias do Antigo Testamento falando a respeito do Messias, e mesmo no ministério de Jesus, estes homens viram a obra do Senhor. Os fariseus, Marcos nos diz que Jesus na sinagoga expulsou demônios, e os fariseus viram esta obra. Em outra ocasião, os fariseus viram Jesus curando um homem com uma mão mirrada. E por ser sábado, eles queriam olhar se Jesus faria isso, ao invés de olhar o milagre e a obra do Senhor, reconhecendo, Deus tem testemunhado que tem agido através deste servo de Deus, que ele é o Messias. Ao invés de olhar para as profecias e verem a obra de Deus, o seu livramento, eles olharam para o sábado, se Jesus faria aquilo. Mas estes homens já estavam então acompanhando, não um, não dois, mas vários milagres de Jesus, vários sinais, e eles pedem ao Senhor mais um sinal. Olha, dá-nos mais um sinal. Quantos experimentam ao Senhor em tudo que já tem visto nos dias de hoje, em tudo que já tem sido realizado, e a mão de Deus sendo mostrada poderosa, mas os homens ainda querem. Será que o Senhor vai mostrar mais um sinal? Será que se Deus fizer isso, eu tomo uma posição? Se Deus realizar, eu vou então buscar ao Senhor? Deus já mostrou, e ele fala naquele momento, não será dado mais nenhum sinal. Já há sinal de Deus na tua vida. Já há sinal de que Deus te ama, que Deus tem se manifestado, e a obra que Ele tem realizado é para que você se aproxime e tenha uma decisão diante do Senhor. E a grande exortação de Cristo aqui aos discípulos, cuidado com outras doutrinas, cuidado com outros ensinamentos. Volto a dizer, esta casa tem ensinado a verdade. Não estou dizendo que somos os únicos. Eu creio que a igreja de Cristo está posta sobre a terra, há 7.000 que não se dobraram a Baal, ainda em Apocalipse, quando Jesus repreende igrejas, o anjo do Senhor está repreendendo igrejas, ele não fala que não eram igrejas, mas ele diz, muda esta atitude. Mas nós temos visto que a igreja tem pregado o Evangelho, tem mostrado a verdade, e não é necessário que deixemos ou venhamos a permitir que outras doutrinas entrem
que outras doutrinas tragam confusão. Por que Jesus precisou dizer, cuidado com a doutrina destes homens? Era só Jesus falar, não, peraí, eu estou junto dos meus discípulos. Ou depois, quando Jesus morresse, fosse ressuscitado e subisse aos céus, o Espírito Santo estaria com os discípulos, ainda assim ele faz uma exortação, cuidado com este fermento. Paulo, da mesma forma, depois de já ter anunciado o Evangelho e ter mostrado aos cristãos o caminho do Evangelho, diz àqueles homens, por que vocês estão permitindo que um pouquinho daquilo que não é a doutrina santa entre em sua vida? E aqui, irmãos, eu não estou dizendo nem entrar um pouquinho de pecado, ou seja, um pouco de pecado na vida, eu estou dizendo, eles estavam aceitando um pouco de fermento, que Paulo está dizendo, isso que eles estão oferecendo a vocês é uma doutrina que não é bíblica. E como eu estava dizendo, nos dias atuais, há uma grande oferta de evangelho. Glória a Deus porque o evangelho tem sido anunciado. Mas eu digo a você que tem sido plantado nesta casa e tem recebido alimento, e tem recebido a bênção do Senhor e tem participado conosco, olha aquilo que Deus tem te dado e não permita que outras coisas entrem. Porque Paulo disse um pouco daquilo que não é bom. Pode estragar, pode fermentar, ou então, para nós entendermos, um pouco daquilo que não é a doutrina, segundo a palavra de Deus, pode atrapalhar, estragar um trabalho que Deus tem realizado na tua vida. Não permita que isso aconteça. Estes homens, assim como muitos hoje, no relato de Marcos 8, que é a mesma passagem com este encontro com estes homens, Marcos 8 diz, Marcos 8:11, e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que pede esta geração um sinal? Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Nós atentamos quando lemos e meditamos na palavra do Senhor? Como nós já dissemos, esses homens já tinham visto muita coisa, não só da obra de Jesus, mas daquilo que já estava no Antigo Testamento, na história do povo de Israel. E Jesus disse, não será dado outro sinal, a não ser o do profeta Jonas. E o que nós vemos no profeta Jonas? Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e depois saiu de lá vivo para fazer a obra do Senhor. Ele falou, este é o sinal é este, que Jesus morreria pelos pecados e ressuscitaria. Eles não deveriam buscar outro sinal, ele falou, já está dado o sinal. Da mesma forma, ele também complementa em Mateus 12 e Lucas 11, falando sobre os ninivitas que se arrependeram. Ele não somente fala, está dado o sinal, vocês querem crer em mim, que eu sou enviado do Senhor? Jesus dizia, já está dado o sinal. O sinal é esse, de que eu sou o Messias, de que eu sou o enviado de Deus, não haverá outro sinal. E depois ele fala também a respeito do juízo. Ele diz, os ninivitas se arrependeram, e no dia do juízo eles se levantarão e condenarão esta geração perversa. Da mesma forma, ele fala da rainha do sul que veio conhecer sobre Salomão e viu, e ele diz, esta mesma rainha condenará esta geração, porque ela reconheceu que Salomão era um homem realmente grande e toda a sua glória, e ele falou, Jesus disse, aqui está quem é maior do que Salomão. A palavra de Deus é o que nós recebemos do Senhor, a pregação do Evangelho é o que nos leva para próximo do Senhor, não há sinal maior do que o amor de Deus que já foi demonstrado por nós. Como nós citamos na semana passada, Deus provou o seu amor, está aqui, estou entregando o meu filho para a salvação. Deus prova o seu amor, estou presente todos os dias com a tua vida e te abençoo. Aqui Jesus está dizendo também, já foi dado o sinal. O sinal já está dado e já foi revelado. Em Jonas, diz respeito à ressurreição de Jesus. Se Deus
tirou Jonas vivo daquele peixe, ele estava mostrando que o Messias viria, morreria e ressuscitaria para a nossa salvação. Mas estes homens estavam se afastando, ao invés de aproveitarem e buscarem este sinal da verdade, eles se afastavam do Senhor. E isso com tamanha tristeza, Jesus chega a suspirar e dá um gemido, é o que nos relata Marcos. Tamanha tristeza. Deus tem visto hoje como os homens, ao invés de se aproximarem de Deus, ao invés de irem à presença do Senhor, eles ainda continuam com as suas dúvidas, eles ainda continuam com os seus pensamentos, com as suas indagações, com tudo o que a palavra de Deus nos mostra que já foi revelado referente ao amor do Senhor. O que falta então para que alguns, ou mesmo muitos, entendam que é chegado o sinal dos tempos. Que nós temos visto já o fim dos tempos, em que o Senhor tem mostrado, como nós citamos também, semana passada, a vida de Noé, quando os homens estavam cuidando da sua própria vida, ele falou, e então virá o fim, o Filho do Homem voltará quando os homens estiverem cuidando da sua vida. Neste momento, Deus tem dado a oportunidade para que aqueles que têm ouvido recebam a vida eterna, entrem nesta salvação de Deus, nesta aliança que Deus tem preparado. Mas muitos têm dado de ombro. Tenham cuidado, Mateus 16:6, Jesus diz assim, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Na passagem também de Marcos 8, ele fala da mesma forma, mas ele diz o fermento dos fariseus e de Herodes. Este encontro com estes homens trouxe essa grande preocupação ao Senhor, porque ele advertiu os discípulos sobre uma influência que é algo que vai penetrando aos poucos. Se nós falarmos sobre o fermento hoje numa massa, em relação à massa, o fermento é uma quantidade muito pequena, mas a partir do momento que você mistura ela em toda a massa, depois ela se torna imperceptível aos olhos humanos, mas toda a massa ela é influenciada pela ação do fermento, desta fermentação. E Jesus está dizendo a eles, tomem cuidado, porque muitos estão próximos de vocês como fariseus e saduceus e podem querer influenciar, é uma influência sutil, assim como Paulo afirma à igreja da Galácia. Mas os discípulos de princípio nem entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles já tinham visto a obra do Senhor, estavam junto de Jesus em todos os seus ensinamentos e os seus milagres, e recentemente eles estavam junto de Jesus quando Jesus multiplicou os pães, e eles, ao invés de entenderem, Jesus não está falando dos pães, Jesus está falando do trabalho destes homens, das palavras destes homens, porque fica nos capítulos anteriores, o que Jesus mesmo fala aqui na sequência de Mateus 16 e Marcos 8, quantos pães sobraram de tudo que eu alimentei estes homens? Quantos eram os pães? Quantas eram as pessoas? E quantos sobejou? Por 2 vezes ele realiza os milagres. E diz aqui na sequência do texto, 12 cestos na primeira multiplicação sobram e 7 cestos na segunda multiplicação, e Jesus está falando, vocês estão olhando para estas coisas? Como assim? Os discípulos tinham acabado de ver a obra do Senhor, como Ele era poderoso para milhares, somando aqui eram 7.000, depois 4.000, 5.000 mais 4.000, 9.000 homens, Jesus, fora mulheres e crianças, Jesus alimentou milhares de pessoas, não é possível que eles iam se preocupar neste momento, 12 discípulos, mais Jesus,
Nós estamos no barco sem pão. Naquele momento eles não conseguiram compreender a influência, e muitos hoje não conseguem compreender também, quando começam a participar de tudo que tem sido oferecido. Provai os espíritos, diz a palavra de Deus. Será que nos dias que nós estamos vivendo hoje, século 21, esta mesma exortação é para que nós estejamos atentos? Jesus falou, não deixe misturar, não deixe com que isso entre na vida de vocês. Mas hoje, como eu disse, e nós ouvíamos também o nosso apóstolo dizer, o self-service da fé, nos dias de hoje, o que você quer? E é exatamente isso, existe uma oferta para tudo aquilo que o homem deseja e busca nos dias de hoje. E estou dizendo isso dentro das igrejas. Como é que você quer a pregação? Assim ou assado? Como é que você gosta do louvor? Assim ou assado? Como é que você gosta de um culto? Assim ou assado? Quanto tempo? Muito tempo? Pouco tempo? Fala aquilo que agrada ou fala a verdade? Canta aquilo que exalta o Senhor ou canta aquilo que todos querem ouvir? Nos dias de hoje, a mesma exortação de Jesus vale para nós, e nós só podemos louvar o nome do Senhor porque temos sido alimentados por uma palavra santa, que é a palavra de Deus. Porque homens e mulheres têm trabalhado, sempre observado a doutrina bíblica, e foi o que Jesus ao final disse aqui, vocês ainda não entenderam que eu não estou falando de pães, mas estou falando dos fariseus e saduceus, ou seja, do fermento deles, e Mateus acrescenta dizendo, então entenderam que lhe dissera, para se acautelarem ou tomarem cuidado com a doutrina, com o ensinamento. Mas eu vejo porque eu gosto. Eu vejo, eu participo porque eu acho bonito. Naquele momento, muitos desses homens poderiam ser a referência, mas Jesus chega aos escribas e diz, vocês têm a chave do conhecimento, mas vocês não querem conhecer. E também não deixam que outros venham a conhecer. Ele diz aos fariseus, depois especificando qual é a doutrina dos fariseus, embora nós não tenhamos por Jesus mesmo a doutrina dos saduceus ou de Herodes, mas a dos fariseus ele diz, a doutrina dos fariseus é a hipocrisia. A aparência é muito boa, aquilo que eles mostram, porque os fariseus conheciam a lei, eles até que houvesse essa corrupção, eles foram responsáveis por sinagogas, pela guarda da lei, para que o povo não se contaminasse, mas eles observavam jejum, oração, mas Jesus chega e repreende esses homens dizendo, vocês são hipócritas, vocês estão fazendo somente na aparência, e muitos não percebem que a partir do momento que recebem um alimento espiritual do Senhor, que tem recebido da igreja um alimento sólido, consistente, e que abençoa a tua vida e a tua casa, ao mesmo tempo você começa a participar de outras doutrinas, junto daquilo que Deus tem te oferecido nesta casa, e você não tem percebido, e Deus manda alertar, você tem trazido um mal sobre a tua vida. Você tem trazido um mal sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. A partir do momento que os teus filhos ouvem uma palavra santa nesta casa, mas em outro momento você também participa de outros trabalhos, de outra obra que realmente é uma mistura, onde Deus está dizendo, antes prove os espíritos. Não é porque todos têm falado em nome do Senhor, e eu digo claramente a vocês, não estou dizendo de A, B ou C, não estou falando a respeito de ninguém, estou dizendo como ordem de Deus, cuidado com aquilo que você deixa entrar na tua casa, e não estou falando de você permitir que os seus filhos estejam no mundo, numa vida mundana, estou dizendo, cuidado com uma influência que não é a doutrina bíblica, porque há um crescimento, como nós dissemos a semana passada, há um crescimento por vezes, que se torna um grande inchaço, ou essa fermentação, como Jesus está dizendo, o fermento vai em toda a massa.
Mas Paulo está dizendo, só um pouco já leveda a massa, só um pouco já muda a característica da massa. E segundo a palavra de Deus, nós somos uma única massa, um só pão, sem fermento. Sem fermento, sem a influência daquilo que não agrada ao Senhor. Olha o que Deus nos mostra a respeito destes homens, pela palavra de Deus. Paulo dizendo a Timóteo, nos últimos tempos, 1 Timóteo 4, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, ou doutrinas de demônios, assim como Jesus fala a respeito da doutrina de fariseus, saduceus. Fariseus, nós já dissemos, tudo o que eles conheciam, e Jesus diz, vocês são aparentes, vocês por fora é uma aparência, mas e dentro? Qual é o testemunho? Os saduceus era também uma outra seita, mas eles não aceitavam a ressurreição, e eles eram somente aquela classe mais de homens ricos da sociedade dos judeus, e o sacerdócio estava influenciado também, era composto, em sua grande maioria, pelos saduceus. Os saduceus, então, para você ter uma ideia, eles se juntam a Herodes, quando Herodes o Grande se casa com a filha do sumo sacerdote, então eles têm todo esse relacionamento, e quando Jesus fala que não deve haver a união entre Cristo e Belial, quando não deve haver esta forma da igreja estar unida com as coisas deste mundo, e o Herodes, quando ele fala, fuja ou tome cuidado com a doutrina ou fermento de Herodes. Herodes Antipas, deixa eu confirmar se é Herodes Antipas, mas eu creio que sim. Em Marcos 6, quando ele é repreendido por João Batista, Herodes Antipas, exato. Ele é repreendido por Herodes, porque embora ele não fosse judeu, mas ele se considerava, eles eram descendentes de Edom, então por a união de seu pai, Herodes o Grande, com a filha do sumo sacerdote, eles com sua influência, eles eram aqueles tetrarcas que governavam, segundo a autorização de Roma, neste território de Israel. E então Herodes Antipas, ele foi repreendido por João, porque ele tomou como esposa Herodias, esposa de seu irmão, e João está então dizendo contra este pecado, e a palavra de Deus nos mostra aqui, o Evangelho nos mostra, Marcos 6, 20, Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Ainda que ele ouvisse a João, quando João o repreendia e falava, nos mostra que o ensinamento tanto de Herodes como o dos seus seguidores eram homens mundanos, que ainda que ouvissem a pregação, ainda que atentassem para isso, eles não mudavam a sua vida. E nós vemos então homens com doutrinas de demônios, Paulo dizendo, da mesma forma nós vemos Judas, a penúltima carta, dizendo que homens dissimulados se infiltraram no meio dos cristãos. Quando nós vemos hoje toda a sorte de cristianismo sendo oferecido, como se tudo fosse vindo de Deus, 1 João nos fala, prove os espíritos, 1 João 4, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João escreve no 1º século que muitos falsos profetas têm entrado no meio das igrejas e fala para provar os espíritos. A exortação de Paulo no século I, por volta do ano 50, a igreja da Galácia, a exortação de Jesus em seu ministério terreno,
é válida esta mesma exortação para nós nos dias de hoje. O fato de nós passarmos o dia inteiro com o contato com o cristianismo não quer dizer que nós temos recebido um alimento santo. Deus nos planta numa terra, Deus nos coloca numa terra, e eu digo a você, se você tem certeza que Deus te colocou neste lugar e tem te chamado, glorifique o nome do Senhor e busque a Deus a cada dia, porque muitos têm deixado ao Senhor neste momento. Você não precisa de outras influências, muitos têm deixado com que influências que são contrárias à doutrina que é pregada nesta casa, que são influências que são contrárias à doutrina bíblica, entre em sua casa. E isto é um mal que Deus tem nos alertado, dizendo, não tenha comunhão com isto. Não permita que isto entre na tua casa. Prove os espíritos antes. Tenha sabedoria e discernimento espiritual, porque você tem que edificar uma casa, não somente a tua vida, mas a esposa tem que edificar a casa junto com o marido tem que edificar a casa junto com a esposa e com os filhos, e nós temos que seguir segundo a doutrina bíblica. Jesus diz desta forma, tomem cuidado, naquele momento em que os homens, eles não tinham dito a respeito de nenhuma doutrina, mas eles mostraram a sua incredulidade. E quantos têm participado de doutrinas? Como diz Paulo também a Timóteo, Himeneu e Fileto, eles disseram que a ressurreição já ocorreu. Quantos têm participado de doutrinas que não são bíblicas, e a partir do momento que ouvem aqui na casa do Senhor, começam a dizer, mas será que ele estava certo ou o outro estava certo? Não existe confusão na palavra de Deus. E se você tem sido alimentado neste lugar, agradeça ao Senhor. E não é necessário que você busque A, B ou C. Busque ao Senhor. Busque na palavra do Senhor, como diz Tiago, se alguém precisa de sabedoria, peça ao Senhor que a dará. Ele vai dar para que você medite, e exatamente como nós ouvimos a palavra de Deus e cantamos, o Senhor tem prazer em nossa vida. Bem-aventurado, disse Jesus, são bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras de Deus e as guardam. Nós temos visto, irmãos, nos dias de hoje, um crescimento muito grande. E eu digo a você, mais uma vez, prove os espíritos. Eu recebi uma pesquisa a respeito do crescimento do número de evangélicos em 80 anos. O número de evangélicos cresceu 50 vezes, de 1942 até 2020. Eu fico feliz quando o evangelho tem sido anunciado, e Paulo mesmo também nos fala dessa forma, olha, alguns têm anunciado, mas não é de boa fé. Mas que Cristo seja anunciado. Mas se você tem recebido uma palavra pura e santa, não se misture com aquilo que não é do Senhor. Porque este grande crescimento pode estar realmente influenciado por um fermento, por uma doutrina que não é a doutrina bíblica. E Deus tem firmado os nossos pés sobre a rocha. Deus tem nos dado a graça de termos uma igreja que anuncia o Evangelho, para que a tua casa seja abençoada, para que a palavra de Deus permaneça em tua casa, sobre este firme fundamento que diz Paulo, que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. E por fim nós sabemos que, ainda que haja um grande crescimento, e este crescimento não agrade ao Senhor, um crescimento que é com base no fermento, que é numa mistura que Deus não se agrada, Paulo afirma a Timóteo, Deus conhece aqueles que lhe pertencem. O firme fundamento de Deus fica firme. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Deus tem te dado a oportunidade de conhecer o Evangelho. Deus tem nos dado a oportunidade de viver esta vida mais próximas do Senhor. E Ele diz, não misture com nada. Não misture com nada. Se Deus tem te chamado, dê ao Senhor a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor. Você que tem participado conosco e ainda não se decidiu, eu digo a você,
entregue a sua vida ao Senhor. Não participe aqui, ali, em outro lugar. Entregue a sua vida ao Senhor, porque o Senhor, neste momento, tem dado a oportunidade. O Senhor tem dado a oportunidade para que nós preguemos o Evangelho e conheçamos a sua vontade. Que você possa entregar a sua vida ao Senhor, totalmente, como nós cantamos. A Bíblia afirma, aqueles homens, saduceus e fariseus, estavam em dúvida, este é realmente o Messias? Faça um sinal para eu perceber, faça um sinal para que nós conheçamos. Já foi dado o sinal, e Deus tem nos dado a graça, Deus tem nos dado a oportunidade de conhecermos este grande Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Que você louve a Deus pela casa onde Deus tem te plantado. Que você agradeça ao Senhor por homens, pela vida do teu pastor. Que você agradeça ao Senhor por homens e mulheres que têm trabalhado nesta casa para que o Evangelho seja anunciado, para que este alimento que Deus tem oferecido a nós chegue sempre em tua casa, neste momento em que nós estamos longe da igreja, mas que você não receba qualquer alimento, mas somente aquele que Deus realmente tem dado a nós. Nós louvamos a Deus por esta casa, nós queremos agradecer ao Senhor que tem nos sustentado em todos esses momentos. Nós vamos orar ao Senhor. Se você quer colocar a sua vida diante do Senhor, você tem esta oportunidade para que Deus faça uma obra em sua vida, em seu lar. Se há alguma dificuldade você quer apresentar diante do Senhor, este é o momento. Este é o momento para que você coloque diante de Deus, para que Ele haja em sua vida. Nós vamos orar ao Senhor, amém? Senhor amado, nos colocamos em Tua presença, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Porque o Senhor nos plantou numa terra boa, numa terra que mana leite e mel, e nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelos fundamentos sobre a nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu servo, apóstolo, pastor desta casa, que nos lançou estes fundamentos e edificou a nossa vida sobre esta palavra, Senhor, inerrante. Nós Te bendizemos, Senhor. Te agradecemos também pela vida do pastor Douglas, pela sua vida, pela sua dedicação à obra do Senhor, pelo zelo. Nós louvamos o Teu nome. Te louvamos, ó Deus, pela palavra na boca do Teu servo. Por todo momento, ó Deus, em que tem instruído a Tua igreja, nós Te glorificamos. Te agradecemos, ó Deus, por cada pastor, professor, professora, todos os servos de Deus que têm trabalhado nesta casa, em que o único intuito, o único desejo do coração é edificar o corpo de Cristo. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, mesmo em momentos tão difíceis. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. E nós reconhecemos, ó Deus, que a exortação, ó Deus, que Tu deste aos discípulos, ó Deus, nós queremos guardar, ó Deus, em nosso coração, porque temos recebido em Tua casa toda sorte de bênçãos. E nós Te pedimos, Senhor, que o Teu povo não esteja olhando para a direita ou para a esquerda, mas que olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Ó Deus, que o Teu povo não esteja olhando em algum lugar, em outro lugar, aquilo que tem feito, tem realizado, como se o Senhor não estivesse agindo, operando em nossas vidas. Nós Te bendizemos, Senhor, porque Tu tens nos preservado e nos sustentado com a Tua palavra, e, ó Deus, com os Teus sinais, com grandes feitos sobre a nossa vida. Nós temos visto, Senhor, o Teu agir, e nós Te glorificamos, Senhor. Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor tem alertado, ó Deus, famílias, casas, Senhor, que têm se deixado, ó Deus, contaminar com uma doutrina, Senhor, que não é a doutrina santa e bíblica que o Senhor exortou aos discípulos. E nós clamamos a Ti, Senhor, que seja o momento de deixarem, de tirarem, Senhor, toda a mistura, Senhor. É momento de deixar, Senhor, aquilo que não Te agrada, Senhor.
daquilo que tem olhado, observado e misturado, Senhor, como se fosse uma comida boa, como se fosse algo que o Senhor mesmo tem preparado. Nós clamamos a Ti, Senhor, dá discernimento espiritual, dá este entendimento, Senhor, que Tu, ó Deus, disseste aos discípulos: tomem sempre cuidado, estejam sempre atentos. Senhor, nós Te glorificamos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o melhor e nós exaltamos o Teu nome. Senhor amado, nós Te pedimos por aqueles que têm, ó Deus, enfrentado lutas, têm enfrentado dificuldades, Senhor, grandes lutas e têm colocado aos Teus pés agora. Nós clamamos a Ti, ó Deus, dê a vitória para a glória do Teu nome. Estende a Tua destra, Senhor, para livrar, para libertar de toda obra maligna, Senhor. Dá a vitória em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Ainda que todos nós estejamos enfrentando momentos tão difíceis, nós pedimos a Ti por aqueles que têm rogado ao Senhor. Ó Deus, estende a Tua destra agora, Senhor. Estende a Tua destra para livrar, Senhor, para dar a vitória. Nós clamamos a Ti, Senhor. Senhor amado, nós Te pedimos, livra-nos, ó Deus, desta pandemia, deste vírus. Livra a Tua igreja desta enfermidade. Nós clamamos a Ti, Senhor, que ao sairmos e ao retornarmos, nós possamos, ó Deus, estar, ó Pai, debaixo desta destra poderosa e ver o Senhor como esta sombra à nossa direita. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o medo, Senhor, que o temor não seja, Senhor, por aquilo que pode fazer mal à nossa vida, Senhor, ao corpo, Senhor. Ó Deus, mas nós clamamos a Ti que os homens temam, o Teu povo tema somente a Ti, Senhor. Ó Deus, e que não venha se afastar do Senhor, que não venha, Senhor, ó Deus, misturar, Senhor, a sua fé com algo que não é, Senhor, a doutrina santa e bíblica, Deus. Nós clamamos a Ti, livra, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos a obra do inimigo em nome de Jesus. Repreendemos toda cegueira espiritual. Ó Deus, todo o agravamento dos ouvidos, nós repreendemos em nome de Jesus e clamamos a Ti, Senhor, que possam ouvir a voz do bom pastor, somente a Tua voz, Senhor, e quando receberem algo que não é Teu, Senhor, possam ter esse discernimento espiritual, para não trazer essa mistura sobre a sua vida, sobre o seu lar, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, guarda, Senhor, e que eles possam, ó Deus, pôr guardas, ó Deus, à porta, Senhor, da sua casa, do seu coração, para que não permitam entrar, Senhor, nada que contamine, nada, Senhor, que seja uma mistura com este mundo, Senhor, porque muitos têm oferecido, ó Pai, um evangelho misturado. Isto também pode, aquilo também pode, ó Deus, e muitos têm se deixado levar, ó Deus, por esta corrupção, e nós clamamos a Ti, liberta para a glória do Teu nome, liberta o coração, liberta os olhos, liberta a mente, Senhor, liberta o ouvido, Senhor, de se contaminar com esta palavra. Nós clamamos a Ti, Senhor, e nós sabemos não é bom se misturar desta forma, Senhor, que assim possam guardar-se, ó Deus, para, ó Deus, realmente buscar somente em Ti a palavra santa, Senhor, esta palavra que alimenta e sustenta, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem guardado e preservado, como Tu disseste a Elias, o Senhor mesmo tem preservado. E nós clamamos a Ti, Senhor, que estejamos sempre com Deus, com os olhos firmados em Cristo, com, ó Deus, os nossos pés a Tua casa, Senhor, com as nossas mãos levantadas ao alto para Te bendizer, Senhor, com os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, Senhor, com os olhos espirituais lavados com o colírio para enxergar ao Senhor, para ver as Tuas obras. Nós clamamos a Ti, Senhor, que a Tua bênção recaia sobre o Teu povo. Nós clamamos a Ti, a bênção do Senhor que nos enriquece e não há dores com elas, Senhor. Nós clamamos a Ti. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Louvado seja Deus. Vamos encerrar louvando o nome do Senhor.
Senhor e Rei, eu te adorarei, te exaltarei, te bendirei, meu Senhor e Rei. Seja glória. Seja glória, seja honra a ti, ó meu Jesus. Seja glória, seja honra a ti, ó meu Jesus. Tu és Emmanuel, príncipe da paz, eterno Deus, meu Senhor e Rei, te adorarei, te exaltarei, te bendirei, meu Senhor e Rei. Aleluia, aleluia a ti, ó meu Jesus. 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 Glória a Deus. Glórias a ti. Aleluia. Nós louvamos a Deus porque o Senhor tem gotejado a sua doutrina santa sobre esta casa. Que você não permita que nenhum alimento seja misturado com aquilo que teu filho e tua filha têm recebido na casa do Senhor. Que você dê grande valor àquilo que Deus tem derramado sobre a tua casa, como muitas bênçãos através desta casa de oração. Que o Senhor abençoe a tua casa. Nós nos despedimos na paz do Senhor.